Nós estamos prosseguindo com a exposição do livro de Romanos, e na última preleção dentro do livro de Romanos, nós explicamos e aplicamos do verso 1 até o verso 20 do capítulo 3. Eu quero fazer um resumo do que nós falamos, porque está inteiramente conectado, ligado com o que falaremos hoje, para relembrar quem estava presente, para apontar para aqueles que não ouviram essa preleção. Nesses primeiros 20 versículos do capítulo 3, nós aprendemos que a lei de Deus, ela não tem poder salvífico. Ela é apenas um instrumento para mostrar a todos nós a condição espiritual deplorável do ser humano. A lei não é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Não é cumprindo a lei, fazendo aquilo que Deus quer, que nós somos salvos. Pelo contrário, tendo a lei, podemos ver, fica claro, a nossa incapacidade de cumpri-la e a nossa condição espiritual decadente. Então, o apóstolo Paulo, depois de fazer uma introdução no capítulo 1, ele mostra como que Deus está indignado com a humanidade, na sua perfeição, na sua justiça plena e santa. Ele olha para o pecado da humanidade, Deus está irado, nesse sentido de Deus está indignado, e fica evidente no capítulo 2 e até o versículo 20 do capítulo 3, essa insuficiência humana para resolver o problema. Qual o problema? O problema é que existe um Deus santo, justo, que nos criou, para o qual nós teremos que prestar contas, mas nós não temos condições de prestar contas de forma satisfatória. Nós estamos endividados diante de Deus, nós não temos como pagar essa dívida, e Deus vem como justo juiz para julgar cada ser humano. Esse é o grande problema do indivíduo, é o grande problema do ser humano, e nós precisamos de alguém para interceder por nós, nós precisamos de alguém que possa nos salvar dessa condição. O texto nos ensinou também que o que muitas pessoas pensam, que é cumprindo uma série de regras, ela resolverá o problema. O texto mostra que o caminho também não é esse. Então não é religião, não é cumprir os ritos da religião, não é cumprir exatamente a lei de Deus que vai nos salvar. Até porque ninguém pode cumprir a lei de Deus plenamente, efetivamente e satisfatoriamente. Então, o texto de hoje complementa tudo que Paulo trabalhou até aqui, porque ele traz resposta à pergunta que emerge desses 3 primeiros capítulos. A grande pergunta que emerge do que trabalhamos até hoje é: como que o homem pode se livrar dessa indignação da santa justiça de Deus? Porque se existe um Deus criador, santo, perfeito, que tem uma lei, e se nós estamos descumprindo essa lei sucessivamente, quebrando-a diariamente, e teremos que prestar contas, nós estamos numa situação complexa, deplorável. Então, como que nós podemos resolver isso? Uma vez que não é fazendo o que a lei diz que seremos salvos, e uma vez que nós não temos condições em nós mesmos de sermos salvos. O texto responde isso para nós a partir do verso 21. Vamos fazer a leitura, por gentileza. Verso 21 do capítulo 3 até o verso 31. Mas, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, então, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé.
Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Esse texto, primeiramente, nos lembra da condição carente do ser humano, dessa condição decadente do ser humano, que é o que ele faz de uma forma muito enfática do verso 1 até o verso 20. Se você olhar comigo o verso 22, no final dele, o texto bíblico diz assim: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto bíblico sintetiza em uma frase única que todo ser humano, desde Adão até todos que ainda irão nascer, todos são pecadores. Adão não foi criado pecador, foi criado bom, perfeito e sem pecado. Mas a partir do momento que ele cometeu o primeiro pecado, ele ficou debaixo de uma maldição, onde ele não poderia ficar mais livre desse pecado. Ele se tornou, nas palavras de Jesus, escravo do pecado, em João 8. E agora, todos os seus descendentes, todos os seres humanos, independente se é homem, independente se é mulher, independente da cultura, independente se está na civilização ocidental ou num contexto cultural animista, aborígene, não importa, todo ser humano é pecador. Líderes religiosos, ícones das boas obras, todos são pecadores, ou seja, todos quebraram em algum instante, certamente por muitas vezes, a lei de Deus, e todos estão numa condição de que carecem da glória de Deus. O carecer da glória de Deus diz respeito ao fato de que quando nós pecamos, de uma forma metafórica, é como se nós entrássemos espiritualmente numa condição de sujeira. E Deus, sendo luz imarcessível, sendo plenamente perfeito, bom e puro, Ele não pode, na sua natureza, se misturar com o que está errado, com o que está sujo, com aquilo que é imoral, equivocado e errado. De forma que nós, seres humanos, não podemos mais ter acesso, por nós mesmos, à presença de Deus. Nós não podemos mais ter intimidade com Deus. Nós não podemos mais termos um relacionamento pessoal, profundo e íntimo, como Adão e Eva tinham antes de cometerem o primeiro pecado. Por isso que o texto bíblico diz que todos carecem, todos estão necessitados da glória de Deus. A ideia da glória de Deus nesse texto é a ideia da presença de Deus. Então, uma metáfora antiga, muito usada, e continuamos usando porque é boa, é aquela metáfora de que cada pecado que você comete é um tijolinho no muro que nós vamos construindo, fazendo uma separação entre nós e Deus. E o muro vai ficando tão alto por causa dos nossos pecados que nós não conseguimos transpô-lo posteriormente por nossas próprias forças. O que esses versículos nos ensinam, 22, na sua terceira parte, o 23, é que o ser humano ele está numa condição que ele não pode confiar na religião para ser salvo. Ele não pode confiar em seguir alguns ritos para ser salvo. Ele não pode confiar em obras da lei para ser salvo. Você não é salvo porque você vem ao domingo na igreja, porque você dá o seu dízimo, porque você cumpre alguma coisa que você julga que Deus mandou. Talvez Ele tenha mandado, talvez seja um rito da religião, da denominação que você está. Você não é salvo por isso. Tampouco você não é salvo por ser uma boa pessoa. Muitas pessoas confrontadas com a pergunta: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que Deus te salvou dessa condição pecaminosa? A resposta é: sim, eu vou para o céu, porque eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu sou uma boa pessoa. Talvez você seja, para os padrões deploráveis do mundo atual, uma excelente pessoa, porque em uma cultura brasileira na qual nós estamos, de tanta manota,
de tanto desacerto, de tanta corrupção em todos os níveis, você ser uma pessoa que nunca matou, nunca roubou, nunca se corrompeu, você realmente está na menor parte da parcela da população, você é uma pessoa, um cidadão maravilhoso. Agora, isso não é suficiente aos olhos de Deus, porque Deus não está preocupado em sonegação de impostos e corrupção política, Deus está preocupado com o coração que passa lá dentro, e Deus sonda os mais íntimos dos nossos pensamentos, de forma que não confie em você mesmo, para ser aceito por Deus, porque você não será aceito pela sua bondade própria. Porque na perspectiva de Deus, como está recapitulando a pregação anterior, verso 10 do capítulo 3, não há justo, nenhum sequer. Aos olhos da perfeita justiça de Deus, não há quem possa estar de pé batendo no peito, eu sou bom. Não há essa possibilidade. Os judeus que compunham ali a igreja que se encontrava em Roma, eles eram muito confrontados quando o apóstolo Paulo falava essas questões, porque os judeus eles tinham esse entendimento de que eles tinham a religião certa, que era o judaísmo, e cumprindo as obras da lei, e por serem descendentes de Abraão, eles seriam aceitos. Então, por isso que ele está dizendo, não há distinção, quer judeu, que é descendente de Abraão, quer não judeu como nós, que somos gentios, todos nós somos pecadores. Ninguém vai ser salvo porque é judeu ou porque não é judeu, porque é batista porque não é batista. Não é porque eu tenho sangue de Abraão ou porque os meus pais são evangélicos que eu vou ser salvo. Crianças, adolescentes precisam tomar a sua decisão pessoal. E depois de salientar mais uma vez essa condição carente do ser humano, ele vai mostrar que, ora, se essa é a condição do ser humano, a justificação, ou seja, ser considerado justo, só pode ser adquirido através de um esforço de outra pessoa, que ele vai apontar que é Jesus Cristo. Uma vez que o ser humano não pode ser justo por si próprio e ser aceito por Deus pelo seu esforço próprio, ele necessita necessariamente de alguém, de um auxiliador, de outra pessoa, e o texto vai mostrar que Jesus é essa pessoa. Jesus é a solução do próprio Deus para transpor o muro que nós criamos. Então Deus está do outro lado, Ele nunca quis que o muro fosse constituído, Ele nunca fez nada para que o muro fosse construído. A partir do momento que nós construímos e não conseguimos transpor, Deus é tão bom e tão misericordioso, que Ele mesmo veio, pulou o muro para o lado de cá, destruiu o muro e criou um caminho novo para que a gente possa ter acesso ao Pai. É isso que o texto nos mostra em alguns versículos. 21, por exemplo. Mas agora, sem lei, ou seja, sem nós ficarmos cumprindo os requisitos da lei, porque seria impossível para nós, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, o Antigo Testamento, que a lei e os profetas testemunharam, apontaram, ensinaram sobre essa justiça que vem de Deus, que não é uma justiça baseada no cumprimento da lei. Isso é muito importante. Quando Paulo diz, o justo viverá pela fé, que é a síntese de tudo que nós estamos falando, ele está fazendo uma citação do profeta Abacuque. Hebreus 11 mostra isso, muito mais do que fazer uma biografia rápida dos heróis da fé. O que está sendo destacado não são as boas obras dos heróis da fé, mas que eles foram heróis da fé. O que o autor de Hebreus no capítulo 11 faz é mostrar que no Antigo Testamento os homens também foram salvos pela fé. Ninguém nunca foi salvo pelas obras da lei. Muitas pessoas têm essa ideia errada, que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por guardar o sábado, por não comer carne de porco. Isso nunca salvou ninguém. Os homens sempre foram salvos pela graça mediante a fé. No Antigo Testamento eles tinham fé no Deus verdadeiro e no Messias que havia de vir. E agora, uma vez, como diz o verso 21, manifesta a justiça de Deus, porque ela se manifestou, que é Cristo Jesus, nós temos fé nele, no enviado de Deus. O verso 22 diz, é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, independente de homem e mulher, independente de idade, independente da cultura, independente da etnia, não há diferença, se é judeu, se não é judeu, não há diferença. Qualquer um que colocar a sua fé em Cristo Jesus, esse será considerado justo por Deus. Não é pelas obras da lei,
mas é a justiça de Deus, é a justiça que vem de Deus. E essa justiça, ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, você vai ser considerado justo. E quando você chegar no dia do juízo final, Deus vai te permitir entrar no céu, não é porque você pecou pouco, ou porque você era bonzinho, é porque Deus vai olhar para você e vai ver uma pessoa justa, como se fosse uma pessoa com vestes brancas. Lembra a veste que ficou suja por causa do pecado? Quando nós chegarmos no céu, Deus vai ver vestes brancas, porque essas vestes que estavam cheias de pecado foram lavadas no sangue de Jesus e ficaram alvos como a neve. E nós estamos espiritualmente vestidos com essas vestes, e quando chegarmos no céu, Deus não vai passar no telão do céu os seus pecados para te envergonhar no último dia. Deus vai celebrar que um filho dele, alguém que é justo, chegou para herdar com ele novos céus e nova terra. E isso não é porque você foi um bom crente. É bom que você seja um bom crente, é bom que você guarde a lei de Deus. Isso te dará galardão no céu e uma boa vida na terra. Mas você poderá ter acesso a Deus, à eternidade e à glória, por causa dos méritos de Cristo Jesus. Ou, em outras palavras, por aquilo que Cristo Jesus fez por você. O verso 24 diz exatamente isso. Sendo justificados gratuitamente. E para enfatizar, por sua graça. Então Deus, na sua atitude graciosa, na sua atitude de dar algo imerecido, dar um presente para quem não merece, nessa atitude graciosa, Ele nos justificou gratuitamente. Nós não pagamos nada por isso. Você não foi salvo porque você fez algo para ser salvo, e você vai receber uma estrelinha, porque se você não tivesse feito, você não receberia. Não, foi de graça, não teve custo algum. Foi mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Independente do sábado, independente da carne de porco, independente das festas do Antigo Testamento, independente se você foi uma pessoa muito boa ou uma pessoa péssima, o homem é salvo pela fé, mediante a fé. Ele é justificado, ou seja, ele é considerado justo. Deus considera você justo quando você coloca a sua fé em Cristo Jesus. Praticar boas obras, seguir a lei de Cristo, a lei de Deus, sermos moralmente corretos, não é para que sejamos salvos, mas é o estilo de vida de alguém que era pecador, deplorável, estava com a roupa toda suja, moribundo espiritual, maltrapilho. É a nova vida dessa pessoa que teve as suas vestes lavadas, recebeu um novo nome, foi adotado pelo Pai Celestial, passou a ser herdeiro do Deus Todo-Poderoso, e aí agora você vive em novidade de vida. As boas obras foram criadas para que nós, filhos de Deus, andássemos nela. Não para que sejamos salvos, mas para que o mundo, através dela, saiba que nós somos salvos. E é interessante que o texto deixa muito claro que não há outra possibilidade de alguém resolver o seu problema espiritual fora de Jesus. Não há possibilidade de alguém ser salvo fora de Jesus. É uma mensagem exclusiva. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Não há outro caminho, e no final não acontecerá algo mirabolante que a imaginação de alguém queira que aconteça para dar um jeitinho e levar todo mundo para o céu. Não, o texto é muito claro, há uma exclusividade na fé em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E aí, o apóstolo Paulo vai nos explicar o porquê dessa fé exclusiva em Jesus e o porquê da necessidade de Jesus vir à terra e morrer na cruz. Quero que você entenda isso. Se alguém comete um crime, cometeu um homicídio, gravado, pleno, claro, evidente, ele é preso em flagrante. Se o juiz, porque deu na cabeça dele, soltar essa pessoa contra todo princípio legal,
ele está cometendo um equívoco jurídico. Isso terá consequências porque alguém que cometeu um crime precisa responder de acordo com a justiça. E se todo o trâmite foi feito, ele precisa responder dentro do que a lei diz. Então, se Deus, no último dia, chegasse para você e dissesse: eu vou deixar você entrar no céu, baseado em quê? Baseado em nada. Porque eu sou Deus, passei por cima da minha lei, rasguei a Constituição e agora vou mandar todo mundo para o céu. Isso, irmãos, é o fim de todas as coisas. Porque não haveria lógica, não haveria coerência, não haveria racionalidade e nada seria confiável. Deus não perdoa você baseado em nada. Deus, para te perdoar, Ele teve que satisfazer os critérios da sua própria justiça. Então, se a lei diz que o pecador, ele tem que sofrer, ele tem que perecer e ele não pode herdar o reino dos céus, esse gratuito é gratuito para quem recebe, mas teve um custo para quem doou. E é isso que ele vai mostrar aqui para nós, no verso 25. A quem Deus apresentou, só o versículo 24 anteriormente, a última expressão diz assim. Vamos ler todo o 24, não é melhor? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Jesus foi apresentado como propiciação. O que é isso? No Antigo Testamento, Deus mandou que Moisés construísse uma arca, uma peça revestida de ouro, um grande baú. Ali dentro deveria ser colocada a vara de Arão que floresceu, as 2 tábuas dos 10 mandamentos e um pote de ouro com maná que caiu do céu. A tampa que foi colocada em cima desse baú, em cima dessa arca, ela tinha 2 querubins de ouro e as suas asas se tocavam. Essa tampa se chamava propiciatório. Quando Davi construiu o templo, essa arca ficava no lugar mais interior do templo, chamado de Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote, somente ele, uma vez por ano, entrava nesse local, levando sangue de animais que haviam sido mortos no altar do lado de fora, e aspergia, jogava o sangue em cima dessa tampa, sendo que a caixa, a arca, representava a aliança de Deus com o povo, e os 2 querubins estavam ali representando que no meio da criação, no meio dos anjos, habita a presença de Deus. Então era jogado sangue na tampa da arca da aliança, na tampa do propiciatório, para que Deus, que estava ali, sendo representado por todo aquele simbolismo, pudesse perdoar os pecados do povo. Então, era apresentado a Deus através do sangue dos animais o sacrifício que fora feito para que Deus pudesse expiar, perdoar, limpar o pecado da nação de Israel. Então, Paulo está dizendo que Jesus é essa propiciação. O sangue de Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então não é necessário mais que uma vez por ano o sumo sacerdote entre no Santíssimo Lugar e lance sangue sobre a tampa da Arca da Aliança e ali seja feita uma propiciação. A partir daquele rito, Deus perdoar a nação do povo. Agora Jesus, um único e perfeito sacrifício, o seu sangue foi aceito por Deus como que colocado em cima dessa caixa e assim todo aquele que crê em Cristo Jesus é perdoado como a nação de Israel era perdoada anualmente. Então, Deus apresentou Jesus como propiciação no seu sangue mediante a fé. Nós temos acesso ao benefício desse sacrifício de Jesus não automaticamente. A humanidade não será salva automaticamente, mas é necessário a fé. É necessário que você creia como Abraão creu. E uma fé verdadeira é precedida de arrependimento, acompanhada de arrependimento e em movimento de obediência, como a de Abraão.
Então, tendo fé em Deus e no sacrifício de Cristo Jesus, Deus então lava as suas vestes, e você que era um pecador, escravo do pecado, suscetível aos príncipes das potestades do ar, torna agora herdeiro do Deus Todo-Poderoso, filho adotivo de Deus, porque o unigênito e primogênito é o Senhor Jesus Cristo. Você passa a ser agora um justo, um justificado. É por isso que o Tiago disse, a oração de um justo vale muito em seus efeitos. A nossa oração, porque quando você ora, Deus não vê um pecador orando. Ele vê alguém que é justo pelo sangue de Jesus orando, com completo acesso ao Pai. Quando você ora, Deus ouve. Às vezes nós sentimos que a oração não passa do teto, isso é impossível. Quando um filho de Deus ora, o Pai ouve. Porque ele não vê uma pessoa cheia de pecado, não há mais muros, não há mais barreiras. Você é justo aos olhos de Deus por causa dos méritos de Cristo Jesus. O verso 25 diz, a quem Deus apresentou no seu sangue mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Isso é muito interessante. Como que Deus perdoou os pecados dos homens do Antigo Testamento? Como que Deus pôde se relacionar com Abraão a ponto dele ter sido considerado amigo de Deus? Como que um Deus santo pôde se relacionar com um pecador como Moisés, a ponto que foi dito a respeito dele que Deus falava com ele como quem fala com um amigo face a face? Como que um Deus santo e perfeito pôde perdoar e se relacionar com homens do passado? O texto bíblico diz que Deus deixou impune os pecados dos homens do passado, do Antigo Testamento. Deus não julgou imediatamente os seus pecados. É por isso que Deus falou no dia, Adão, que você comer do fruto certamente morrerá, mas Deus não determinou o juízo imediato. Deus deu tempo para Adão se arrepender. Deus dá tempo para a pessoa nascer e viver uma vida inteira para se arrepender. Deus deixou o pecado impune. Até quando? Até a vinda de Jesus. Porque em Jesus, Deus derramou toda a ira, toda a indignação que Ele sente por mim e por você quando a gente comete pecado. Porque o fato de Deus ser bom não anula o fato dele ser justo, e uma pessoa justa, quando vê injustiça, fica indignada. Então, toda essa indignação de Deus contra todo o pecado feito por toda a humanidade foi derramada em Cristo Jesus, para que quando chegar o dia do juízo final, Deus possa te receber no céu, não porque Ele é injusto e rasgou a Constituição, mas porque tudo que você receberia no inferno, Jesus recebeu sobre Ele na cruz. Então Deus pode dizer para você, você está perdoado. Eu posso te dar salvação gratuitamente, porque eu mesmo paguei o preço do seu pecado. Então você está livre. Você recebeu de graça, porque alguém pagou um alto preço. E foi o próprio Deus, vindo em forma humana, na pessoa de Cristo Jesus. Ele deixou os pecados do passado impune para derramar tudo sobre Jesus, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, ou seja, o tempo presente é quando Paulo escreve, é o primeiro século, é o século que Jesus morreu. A ideia é essa, que todos os homens do passado tiveram acesso a Deus porque eles ficaram impunes, mas no tempo ali da morte de Jesus, toda a justiça foi satisfeita, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se Deus tivesse resolvido perdoar você baseado em nada, Ele podia ser justificador, mas Ele não poderia ser considerado justo, porque existe uma lei que diz que pecadores não podem habitar na presença de Deus. Então Ele deixaria de ser justo, seria só gracioso. Mas porque Ele fez tudo o que precisava fazer, porque Ele mesmo recebeu sobre Ele, derramando sobre Ele a ira, a justiça e o castigo que nós deveríamos receber, Ele é então efetivamente, fica claramente que Ele é um Deus justo, mas não só justo enviando homens para o pecado, para o inferno, mas justificador, oferecendo graça e misericórdia a todo aquele que colocar sua fé no Filho de Deus, Cristo Jesus. É por isso
que a fé em Cristo é uma exigência exclusiva. É por isso que, para resolver esse problema do pecado, a Bíblia aponta só um caminho, que é Jesus. E não há outras possibilidades. Quando alguém diz que há outros caminhos para se chegar até Deus, fica evidente uma incompreensão do sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus é fundamental e necessário para que Deus possa aceitar uma pessoa na sua presença e possa se relacionar com essa pessoa. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo Jesus, há somente para aquele que não crê, um muro de separação. E é impossível o relacionamento. Então, quando alguém propõe um outro caminho, fica evidente uma ignorância no que diz respeito à cosmovisão bíblica, à perspectiva cristã, bíblica, teológica. Por quê? Porque não é uma questão de alguém mostrar o caminho. Jesus não é mais um profeta que mostra o caminho, como outros que se levantaram e se chamaram profetas. Jesus não vem propor mais uma religião para melhorar o ser humano e fazê-lo aceito pela divindade. Jesus vem para satisfazer os requisitos da justiça de Deus. E por fim, do verso 27 até o verso 31, Paulo traz algumas consequências dessa compreensão de que Jesus é esse caminho para a solução do pecado da humanidade. Jesus é a solução para o pecado da humanidade. Verso 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Ele está dizendo o seguinte: ninguém pode chegar diante de Deus com orgulho espiritual, achando que é uma pessoa perfeita, maravilhosa, um grande evangélico, alguém que tem um bom nome. O fato de você ter um bom nome na sociedade, ser de uma família que você acha que valoriza quem você é, e quão deplorável é isso, achar que somos algo a mais ou a menos por causa do sobrenome que temos. Mas tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que pensam porque são filhos, netos, bisnetos de líderes eclesiásticos, isso coloca ela numa posição. Aqui o texto bíblico diz que não há espaço na fé cristã e no evangelho para orgulho espiritual, porque todos são pecadores e todos são igualmente justificados pela fé em Jesus. Não há espaço para orgulho espiritual, não tem nada a ver com o que você fez para que a glória seja completamente de Deus. Então, você não deve se orgulhar porque meu irmão não quis seguir Jesus, por isso que está aí nessa vida deplorável, mas eu tomei uma decisão. Isso é um contrassenso. Isso vai de encontro à mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho não permite que haja orgulho espiritual. Não é pelo que fizemos, é pela graça de Deus em nossas vidas. E no verso 29 e verso 30, mostra que se compreendemos o Evangelho como ele é, e dessa forma, não há lugar para orgulho, mas há também essa compreensão de que essa fé é para todos. Olha o verso 29. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso. Qual é o circunciso? É o judeu que foi circuncidado a partir da fé, e o incircunciso, que somos nós, por meio da fé. Ou seja, a fé é o único caminho, é a única possibilidade de alguém ser salvo, seja ele judeu, seja ele não judeu. Na igreja de Roma nós tínhamos judeus, então Paulo quer mostrar claramente que eles não são melhores em Cristo Jesus do que os outros, e igualmente, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Porque nós, apesar de não sermos judeus, muitas vezes nos comportamos como judeus. Somos crentes, somos evangélicos, temos a verdade, e esse povo aí do mundo, que Deus mande eles todos para o inferno mesmo. Às vezes, com muito orgulho espiritual, a gente quer falar de Jesus, mas é uma postura arrogante, é uma pessoa orgulhosa. Quantos não cristãos têm pânico de crentes evangélicos por causa de uma postura arrogante, por causa de uma postura orgulhosa? As pessoas dizem, os crentes se acham melhores que os outros, e muitas vezes crentes se acham melhores que os outros. Eles internalizaram essa ideia judaica. Eles foram salvos, são um povo de Deus, é a geração eleita, e eles se sentem melhores que os outros. Como os fariseus do tempo de Jesus, não tem amizade com o pecador, não fala com publicano, não fala com homossexual, não fala com pessoas que estão em pecado,
fica vivendo na bolha da espiritualidade. E aqui o texto bíblico está dizendo que a fé em Cristo Jesus é uma oportunidade de salvação a todos. E nós precisamos entender isso, que a nossa fé não é nossa, é uma fé evangélica, é uma fé que vem do Evangelho, é uma fé para Deus salvar pessoas do mundo todo. Então, nós recebemos aqui na semana passada, o Samir, foi maravilhoso, que pela manhã pregando e falando dessa fé que é de Deus e que está salvando muçulmanos no mundo. Se Deus quiser, próximo domingo pela manhã teremos aqui um casal da Venezuela, que trabalha em São Paulo, são missionários da Junta de Missões Nacionais, com venezuelanos refugiados, apresentando para eles a solução, que não é um remover de uma condição de um governo, mas a solução plena e cabal, completa e final, que é a fé em Cristo Jesus. Então nós queremos, como igreja, incentivar, encorajar, ofertar, contribuir, ir, participar, falar de Cristo Jesus, porque essa fé não é só para nós, ela é para todos, ela é a oportunidade de salvação para todos. E por fim, verso 31, anulamos então a lei por meio da fé, ou seja, a gente pode jogar o Antigo Testamento no lixo por causa da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, o Antigo Testamento, a lei de Deus, ela não tem poder para salvar, mas ela aponta para a fé, e a fé confirma a lei. Uma coisa está conectada à outra, e nós podemos aprender tanto da Antiga Aliança, que é o Antigo Testamento, quanto da Nova Aliança, que é o Novo Testamento. Mas nós não estamos mais debaixo dessa mentalidade que seremos salvos praticando obras da lei. Conclusão: a única solução para a condição espiritual deplorável do ser humano é a justificação através da fé em Cristo Jesus. Não há outra opção. A gente viu Paulo até a última pregação deixando claro que o homem sozinho não pode resolver o seu problema. E agora ele vai começar a mostrar e deixar claro qual é a solução. A solução é essa. Espiritualmente, sozinho não podemos chegar a lugar nenhum, mas Deus, através do sacrifício de Cristo, mediante a fé, pode considerar qualquer pecador, ladrão, homicida, adúltero, promíscuo, não importa qual seja o pecado. Deus é poderoso para, através da fé em Cristo Jesus, considerar os piores pecadores justos diante de Deus. Então, meus irmãos, o texto nos ensinou que a condição do ser humano, por si só, ela é deplorável, o ser humano carece de uma intervenção divina, e Deus tem intervido na história, enviando Cristo Jesus para morrer no lugar dos pecadores, e quando Cristo morre, Deus satisfaz toda a justiça e afirma a sua natureza como um Deus justo, e agora pode gratuitamente, portanto, oferecer justificação mediante a fé. Vimos então que o sacrifício de Cristo é fundamental para que Deus possa salvar pessoas e não o desejo de Deus salvar pessoas. E vimos que se cremos nessa verdade, se temos essa fé no grande sacrifício de Cristo Jesus, não há lugar para que haja orgulho espiritual no nosso coração. É necessário que a gente tenha essa compreensão de uma fé exclusiva em Cristo, mas também uma fé expansionista, uma fé que se expande a todos os povos, etnias e nações, porque é uma fé para todos, e precisamos entender que essa fé não anula o Antigo Testamento, mas continua também sendo palavra de Deus. A única solução para a condição espiritual deplorável do ser humano é a justificação através da fé em Cristo Jesus. Se você está aqui e até então não compreendia o Evangelho, achava que é porque você é uma boa pessoa, porque você vai à igreja, porque você faz, porque você é isso, porque você é aquilo, e coitado daquele outro que não faz e vai para o inferno, e eu faço, eu sou bom e eu vou. Se você estava compreendendo errado, isso é uma oportunidade para você pedir perdão a Deus pela sua compreensão errada e colocar a sua confiança. A ideia de colocar fé é a ideia de colocar a confiança.
em Cristo Jesus, e ser considerado justo no dia do juízo final pelo que Cristo fez por você na cruz. Independente se você é evangélico, independente da sua religião de origem, o chamado à fé é um chamado para todos. Deus tem nos abençoado nessa terra. Deus é bom e Ele sempre abençoa o ser humano, apesar de nós não somos merecedores. Mas o mais importante é nós termos a nossa condição espiritual resolvida, para quando partirmos dessa terra, pela fé, nós sermos aceitos por Deus no que Ele tem preparado. Então coloque a sua fé em Cristo Jesus, coloque sua confiança em Jesus, tire esse orgulho espiritual, tire essa compreensão de que você pode, que você é, coloque a sua confiança em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Deus para todos nós aqui, e meu desejo é que ninguém desacredite dessa mensagem e pereça porque confiou em si mesmo e não vai conseguir subsistir no dia do juízo. Vamos orar? Pediu o pastor Carlos para orar, por favor? Sua mensagem foi dita, Pai. Como é bom ouvir Tua palavra pura e simples, que a salvação vem pela fé e ouvir da Tua palavra, isso alimenta o nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a Tua lei, e nele não houve pecado, e o Senhor cumpriu toda a sua justiça nele. Obrigado, Senhor, pela salvação que estamos somente nele. Não há nada que façamos aqui, Senhor, somente no Teu Filho Jesus. E, ó Deus, esteja cravando essa palavra no coração daqueles que ainda não tiveram a consciência e pensaram na salvação, da vida eterna. Porque só existe um caminho, só existe uma solução, que é o Teu Filho Jesus. E se não houver, Senhor, se não receberem essa palavra no seu coração, receberão a morte eterna, Pai. E, ó Deus, queremos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja colocando na mente e no coração a Tua palavra, refletindo sempre, Senhor, na mente dessas pessoas que precisam receber e confessar a Jesus Cristo como Salvador. Alimente o coração da Tua igreja, Senhor, para falar com essa ousadia que foi falada aqui agora. Que não há mais nada que possamos fazer se não for o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja para que ela, através desse poder, o poder tão forte que é da salvação no Teu Filho Jesus, possamos, Senhor, evangelizar e trazer todas as pessoas que conhecemos aos pés do Teu Filho Jesus, que confessem o Teu nome, Pai, como Salvador. Te peço isso, Senhor, para glorificar, Senhor, o Teu nome, a Ti, porque só o Senhor é devido, só o Senhor, só a Ti devemos toda a glória, toda a honra, Senhor, todo o louvor. Ó Senhor, perdoe os nossos pecados, Pai, perdoe as nossas falhas, pelo sangue de Jesus, por aquilo que cremos, Senhor, que é Ele que perdoa os nossos pecados. E em nome dEle te pedimos a Tua bênção para esse dia, para que o Senhor esteja, através nessa tarde, fazendo com que o Teu Espírito, Senhor, alegre o nosso coração, para convidarmos pessoas para ouvir essa palavra, para virmos aqui festejarmos contigo a salvação que temos no Teu nome. E em nome de Jesus, Senhor, consagramos esse momento. Amém. Amém.